Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui para darmos início à nossa pré-aula da lição número 9. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Dando sequência ao estudo de Jesus sob o olhar do apóstolo João, revista da CPAD. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade no nosso ministério, de Coronel Fabriciano em Patinga, pastoreado pelo nosso pastor presidente José Martins de Calais Júnior. Muito bem, amados. A lição hoje, como sempre, ela se divide em 3 pontos principais. Então vamos dar uma olhada no foco da aula de hoje, para a gente poder já começar a entrar neste assunto muito bom, muito importante. Tenho certeza que vocês aprenderão muitas coisas para poder retransmitir para os seus alunos na aula do próximo domingo. Então, o texto bíblico que nós estaremos utilizando é João 14, 1:6. O versículo 6 é um dos versículos mais profundos, de toda a palavra de Deus, muito, muito, muito repetido, onde Jesus mostra a sua identidade e a sua missão. Então, nós iremos estudar esse texto bíblico e tenho certeza que extrairemos dele lições importantíssimas para a nossa vida diária. Então, o foco da aula vai ser mostrar que Jesus consola os seus discípulos ao revelar que ele é o único caminho que conduz ao Pai, a verdade que dissipa toda dúvida e a vida que triunfa sobre a morte, oferecendo esperança eterna em meio às incertezas da existência. Então, esse vai ser o foco da nossa aula, dividindo aí, destrinchando esses versículos para que nós possamos aprofundar no ensinamento bíblico e assim sermos abençoados. A lição, ela divide-se, como sempre, em 3 pontos. No primeiro ponto, vamos falar sobre o consolo e a promessa do Senhor Jesus. No segundo ponto, sobre as dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. E no terceiro ponto, iremos falar do caminho, a verdade e a vida. E depois nós haveremos de concluir. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma aula abençoada e edificante e que nós saiamos edificados depois dessa pré-aula. Muito bem. No primeiro ponto, na introdução, nós iremos iniciando aí falando que esse versículo é o mais denso, de toda a teologia cristã. Não é apenas uma afirmação doutrinária, mas existencial. Vai definir o meio, o conteúdo e o fim da salvação exclusivamente em Cristo. Então, ali, nesse versículo, já vai tirar qualquer outra alternativa além de Cristo para que o ser humano seja salvo. Então, ele vai definir ali qual que é o meio da salvação. É Jesus. Qual que é o conteúdo? É Jesus. Qual que é o fim da salvação? É Jesus. Então, ele deixa claro que essa exclusividade da salvação em Cristo. E uma outra referência também, uma outra palavra, uma outra frase é o eu sou, que é uma referência ao nome divino, que vai ser novamente nesse texto utilizado por Jesus, revelando também a divindade de Cristo. E o terceiro propósito aí trabalhado na nossa introdução é entender Jesus como o caminho, a verdade e a vida e compreender que a comunhão com o Pai só é possível mediante a encarnação do Filho. Então, nós iremos entender isso, essa lógica de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, e só teremos comunhão com o Pai por meio dele. Então, esse será o propósito que nós estaremos destrinchando aí em cada um desses pontos da nossa aula de hoje. Muito bem, o primeiro ponto e o seu subponto, ele já vai falar inicialmente do versículo 6. O caminho, a verdade e a vida, exemplificando o que significa essa declaração. Então, nessa declaração, Jesus está mostrando a sua divindade, a sua unicidade,
e mostrando também que não há pluralidades de caminhos para Deus. Ele vai reafirmar a exclusividade do Evangelho. É muito importante esse verso bíblico, porque hoje nós vivemos num mundo onde se oferece muitas alternativas, aonde as pessoas elas procuram ser politicamente corretas para tentar mostrar ou não tentar mostrar para as pessoas que só existe um caminho. E é interessante que foi por causa disto mesmo que os discípulos foram perseguidos. E o mundo, como disse Jesus, nos odeia justamente por causa disso. Porque o ser humano, ele se sente incomodado quando ele ele percebe que aquilo que ele está afirmando ser verdade não é verdade para o outro. Então há no mundo uma discordância e uma rivalidade entre as pessoas, porque cada um se julga certo naquilo que acredita. Só que Jesus, ele veio tirar essa dúvida das pessoas. Na época de Jesus, tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos, e cada um dizia trazer com eles a verdade, cada um tinha uma forma diferente de aproximação de Deus, assim também hoje não é diferente. As pessoas, elas tentam reivindicar para si, cada grupo, cada núcleo, eles tentam reivindicar para si uma supremacia, tentam reivindicar que são superiores aos demais, mas Jesus agora está dizendo que ele é o único caminho. Então, para ser salvo, para poder ter um encontro com Deus, é só através dele. Então, a salvação e o conhecimento de Deus vem através de Jesus. Então, se você quer ser salvo, se você quer conhecer a Deus, é só através de Jesus Cristo. Ele é esse caminho. Ele é quem fundamenta e vai dar essa possibilidade de comunhão com Deus. Então, a redenção, Jesus ele vai declarar ser o meio exclusivo da salvação, o acesso ao Pai. Então, a redenção abre o caminho que antes estava fechado por causa do pecado. Então, antes nós não poderíamos ter esse acesso a Deus, porque o pecado impedia que nós tivéssemos esse acesso com Deus. Agora, Jesus ele vai, através da sua redenção, abrir novamente esse caminho, como diz o texto de Hebreus 10, 19 e 20. Então, Jesus ele não apenas nos redime, mas nos revela também quem é Deus, porque ele é a verdade. Ele vai nos revelar quem é Deus, ele vai nos mostrar, ele vai nos direcionar para a verdade. Então, no mundo onde existem muitos que se intitulam deuses, Jesus agora vai nos mostrar quem é de fato essa verdade, quem é de fato esse Deus. Então, a plena revelação do Pai é através de Jesus, como diz também o texto de João 1,18. Ele não veio apenas ensinar sobre Deus, mas encarna a verdade divina, sendo a própria manifestação visível do Deus invisível, como diz o texto de Colossenses 1,15. Então, por meio da pessoa de Jesus Cristo, tudo se realiza não por um sistema religioso, mas por uma pessoa viva. Então, nós não temos aqui um sistema religioso. Nós temos uma pessoa a qual nós temos agora relação com ela, comunhão com essa pessoa, e assim nós estaremos desfrutando desta salvação que nos foi proposta. Uma outra questão importante é que a nossa esperança, né, nós iremos abordar esse ponto, não está nas incertezas, mas em uma pessoa que venceu a morte e prometeu levar-nos ao Pai e permanece fiel. Então, essa declaração de Jesus vem reafirmar essa exclusividade do Evangelho, como diz o texto de Atos 4:12, que em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há possibilidade de salvação. Nós que conhecemos a Cristo, temos motivos para nos gloriar em Cristo, para sermos gratos a Ele, porque até um tempo o Evangelho estava obscuro para nós não entendíamos o Evangelho,
Nós não entendíamos como que essa graça havia de nos alcançar. Hoje nós somos agradecidos a Deus e pedimos a Deus também que nos capacite, que nos dê sabedoria, para que nós possamos aproveitar a oportunidade que Ele nos dá para poder também compartilhar esse evangelho para as demais pessoas. Então, nesse primeiro subponto, também nós vamos falar que essa afirmação ela vai consolidar a missão de Cristo como revelador do Pai e do plano eterno de salvação, um chamado à fé pessoal e intransferível. Então, esse relacionamento com Deus, essa relação que agora, a partir desse momento, nós temos com Deus, ela não é uma relação pessoal, é uma relação intransferível. Então, o meu pai, eu posso estar com o meu pai, com a minha mãe, indo à igreja, mas essa união entre eu, meu pai, a minha mãe, a minha família, não significa que eu tenha essa comunhão com Cristo, com Deus. Então, é uma coisa individual. Por mais que eu esteja dentro de uma igreja, onde as pessoas estão tendo esse contato com Deus, não significa que eu esteja tendo também, porque é uma coisa individual, é uma coisa que eu preciso buscá-la de forma individual, um contato individual com Cristo, e é intransferível também. O chamado da fé é assim. Então, essa afirmação de o caminho, a verdade e a vida, ela vai consolidar a missão de Jesus, como eu falei, não só revelando a sua identidade, quem ele é, né, porque foi assim que começou a história ali do capítulo 14, mas também revelando a sua missão. E para a gente poder finalizar esse primeiro subponto, ao assumir esse papel, né, de caminho, verdade e vida, Jesus oferece uma identidade firme para os discípulos em meio à incerteza, sustentando a esperança cristã. Então, e nós iremos trabalhar mais à frente sobre essa questão da incerteza, essa é uma das coisas mais gratificantes em servir a Deus. Essa certeza que nós temos na palavra de Cristo, essa garantia que nós temos da vida eterna, essa garantia que nada nos separará do amor de Cristo. A morte para nós já não causa mais temor. As adversidades, as aflições, nada disso nos deixa mais assustados, porque a nossa esperança, nós não atentamos para as coisas que se veem, porque a gente sabe que as que se veem são temporais. A nossa atenção agora está nas coisas que se não veem. Nossos olhos estão fixos em Cristo, nos céus, para onde nós iremos. Esse é o nosso alvo. Então, nós, às vezes, perdemos algo aqui. Nós perdemos algumas pessoas que amamos aqui, mas sabemos que o nosso final não é aqui. Então, isso sustenta a nossa esperança cristã em meio às incertezas. As incertezas que temos em relação à nossa saúde, em relação ao nosso emprego, em relação ao convívio que temos com as pessoas, mas Cristo vem trazer para nós essa esperança eterna. Então, por isso, nós também temos esse conforto e essa firmeza quando Cristo diz isso para a gente. Então, esse foi o nosso primeiro subponto para iniciar essa questão do caminho, a verdade e a vida. No segundo, ele vai falar sobre um consolo num cenário de angústia. Um consolo num cenário de angústia. É importante esse segundo subponto, porque hoje, e era uma questão também, ele vai dizer que para eles não se turbarem o coração, não ficarem preocupados. E é uma das coisas que acontece conosco, né? Não tem como a gente negar que quando a gente começa a passar por algum tipo de incerteza, de insegurança, nós ficamos ansiosos e o nosso coração ele começa a nos inquietar, as nossas emoções começam a inquietar. E aí Jesus, ele não apenas vai remover essa ansiedade nossa, mas reposicionar o nosso coração diante da eternidade. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ele vai mostrar
para onde nós devemos olhar, ele vai reposicionar as nossas emoções, o nosso pensamento para onde nós devemos olhar. Então, a ansiedade, ela de fato provoca angústias, que vai nos prender a um presente instável e vai nos causar medo, porque o desconhecido ele gera medo. Nós não sabemos, os discípulos não sabiam, muitos deles, né, não sabiam o que viriam depois da morte, não sabiam o que queria acontecer depois que Jesus partisse, eles não sabiam como se comportariam. Então, isso trazia insegurança do amanhã, e uma falsa sensação também, quando a gente perde o controle das coisas, né? Então, a gente vê que isso vai gerando angústia. A gente achava que tinha um controle, mas de repente a gente acabou perdendo esse controle e isso causa angústia. Então, Jesus veio consolar os discípulos, acalmar o coração dos discípulos naquele momento e reposicionar os seus pensamentos na esperança futura. Esse é o objetivo aí nesse momento de angústia e de agonia ali que estava abalando os discípulos. Então, o consolo de Jesus, ele transcende as circunstâncias temporais, oferecendo uma paz que excede o entendimento humano. Jesus ele não oferece apenas um alívio superficial, ele alinha o nosso coração com o céu. Então, a paz que Jesus oferece, como Filipenses 4:7, ela excede o nosso entendimento. São coisas que o homem natural não consegue compreender. Como que a gente consegue ter paz em meio a tanta essa crise política, em meio a uma crise econômica? A gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes o cenário está tão obscuro, mas a gente continua confiando. A gente continua esperando em Deus. O cristão precisa agir com naturalidade, confiando em Deus que estará sempre provendo para nós aquilo que nós precisamos. E mesmo que passemos por aflições, como muitos cristãos estão passando por aflições neste momento em todo o mundo, né, porque às vezes a gente tem uma ideia de achar que está tudo bem com os cristãos, mas na Nigéria, em países comunistas, tem muitos cristãos sendo mortos, escondidos, e mesmo assim Deus está com eles, porque a esperança do cristão não é nas coisas terrenas. Nós sabemos que muitos cristãos, porque hoje nós temos uma teologia que tenta enganar os cristãos, né, de que o cristão não pode sofrer, não pode passar por dificuldade. Isso não é verdade, isso não é bíblico. O cristão, obviamente, ele passará por dificuldades, sim, a palavra de Deus diz isso, mas a nossa esperança em Cristo não é só para as coisas desta vida, como disse Paulo, porque se fosse assim, éramos os mais miseráveis de todos os homens. Então, Jesus vai mostrar que o consolo dele transcende as circunstâncias temporais, porque se a gente não tiver esse entendimento, nós podemos interpretar erroneamente as perdas que temos, as orações não respondidas que nós teremos, porque nós podemos achar que Deus está nos ignorando ou que Deus não se importa conosco, mas isso não é verdade. A promessa que Jesus fez é nos dar paz, nos dar alegria em meio às dificuldades, mas não só isso, ele nos prometeu que viria nos buscar. Naquele dia, todas as nossas perguntas seriam respondidas e todas as nossas lágrimas seriam enxugadas. E, para concluir aí o segundo subponto, essa atitude do mestre nos ensina a confiar no plano divino, mesmo quando enfrentamos tribulações e dúvidas profundas. Então, a lição que nós precisamos tirar em relação a esse cenário de angústia, né? Então, a promessa do Senhor, e não só essa promessa, mas as promessas da palavra de Deus, o propósito dela é nos consolar. Por isso que é importante meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A gente fica, às vezes, preocupado porque a interpretação errônea da palavra de Deus pode levar as pessoas a criar uma expectativa que não confere com a palavra de Deus. A gente vê muitas pessoas dependentes de profecias imediatistas, de pessoas que, às vezes, sem uma instrução bíblica, começam a profetizar que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer depois de algum tempo,
Isso nos preocupa, porque a promessa de Cristo para a nossa vida está na explicação da sua palavra. Nós precisamos entender a sua palavra. Tudo que se refere à vida e à piedade, Deus deixou registrado na sua palavra para que, através da interpretação correta, sadia da palavra de Deus, saudável, nós tenhamos uma fé inabalável. Então, isso traz consolo para a gente, essa interpretação correta dos princípios da palavra de Deus. Então, Jesus veio para mostrar esse plano para nós. Muito bem, no último subponto aí do primeiro ponto, a casa do Pai simboliza a morada eterna, onde a comunhão plena e a ausência de sofrimento serão realidade para os salvos, como nós falamos, né? Como nós havíamos falado, que a promessa de Jesus é nos levar para a casa do Pai, para que nós possamos ter essa promessa gloriosa se cumprindo em nossa vida. Então, essa é a nossa esperança, porque lá não haverá mais sofrimento. Isso significa, irmãos, que enquanto estivermos aqui, nós continuaremos sofrendo. Alguns sofrem de uma forma ou de outra, mas nós continuaremos passando por aflições. No mundo tereis aflições. Paulo vai dizer para Timóteo que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Nós iremos sofrer. Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos entender isso na palavra de Deus. E isso não significa que Deus nos abandonou. Então, a esperança da ressurreição e do arrebatamento sustenta a perseverança do cristão diante das dificuldades terrenas. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Essa esperança é quem nós temos, né? É que nos sustenta e que nós precisamos continuar acreditando. Porque no cenário aqui do nosso país, talvez aqui a gente não é perseguido, né? Então talvez o nosso entendimento disso ainda é muito raso. Mas naquela época, e em alguns lugares onde os cristãos morrem todo dia por perseguição, que eles não podem ser cristãos, porque eles matam por ser cristãos, talvez eles entenderiam melhor essa esperança da ressurreição. Como os discípulos ali estavam entendendo também. E assim também nós precisamos ter, porque a morte ainda, para muitos cristãos, é algo desconhecido. A carência de um aprofundamento sobre o tema é uma realidade para muitos cristãos. Porque a morte não é um problema para o cristão. A morte é uma solução. A morte é uma porta que nos vai colocar junto a Cristo. Como disse Paulo, meu desejo é partir e estar com Cristo. Então, essa é a esperança que nós temos. O cristão tem, diante das dificuldades terrenas, ele tem essa esperança, né, da ressurreição daqueles que já estão mortos e do arrebatamento para aqueles que ainda estão vivos. Então, Jesus convida seus seguidores a viver com a perspectiva do eterno, guiando a ética e a missão da igreja no mundo presente. Então, quando nós temos uma perspectiva do eterno, isso vai guiar a nossa ética, a nossa moralidade, a nossa missão aqui no mundo. É interessante a gente ver o quanto que nós descumprimos as ordens de Jesus. Nós temos a missão de pregar o evangelho, e aí nós passamos a semana sem pregar o evangelho. Obviamente, nós pregamos, às vezes, com um exemplo, mas isso às vezes é insuficiente, porque às vezes as pessoas chegam perto de nós falando sobre algo que daria para a gente poder aproveitar aquela oportunidade e mostrar para aquela pessoa a realidade que ela ainda não está enxergando, mas a gente tem essa falta de habilidade para incluir Jesus nos temas da nossa conversa. Então, nós precisamos, né, ter essa perspectiva do eterno. O cristão precisa ter essa perspectiva do eterno. A gente é muito momentâneo, né? Às vezes a gente paga o mal com o mal, revida, fica irado, fica nervoso, porque a gente é muito momentâneo. Falta em nós essa perspectiva do eterno.
de que tudo isso aqui é temporal. É bobeira a gente ficar tentando se explicar, ou orgulho, isso não vai nos levar a nada. Nós precisamos ter uma perspectiva que Jesus quis mostrar para os seus discípulos diante de uma missão que nós precisamos ter. Muito bem, no segundo subponto, nós vamos falar agora sobre a dúvida de Tomé. Vamos falar sobre a dúvida, incerteza e enganos, né? Então, o segundo subponto vai ser para falar sobre esses temas. Então, a dúvida de Tomé. Tomé representa aí a sinceridade humana que busca evidência diante da fé, demonstrando que duvidar não é pecado, mas uma oportunidade para revelar-se. Ali, o texto que colocamos aí é quando ele não vai acreditar que que era Jesus, queria ver os cravos, né, as marcas dos cravos na mão. É uma peculiaridade ali de Tomé, né, que ele duvidou. Então, representa a sinceridade humana. Às vezes nós temos dificuldade para falar a verdade com as pessoas, né? Você entendeu? Você está entendendo? Você acredita nisso? Às vezes as pessoas não acreditam, mas por medo de falar a verdade, a falta da sinceridade humana, acaba dizendo uma coisa que, no fundo, ainda há dúvidas sobre a sua fé. Então, no caso de Tomé, essa dúvida foi uma oportunidade. Então, a gente precisa ter essa sinceridade. Quando a gente tiver dúvidas, elas precisam ser esclarecidas. Nós não podemos fazer nada com dúvidas. Nós precisamos ter as nossas dúvidas esclarecidas. Então, Jesus ele vai acolher as dúvidas e transformar em convicção firme, evidenciando que a fé verdadeira nasce do encontro pessoal e da experiência com Cristo. Então, Jesus vai pegar, vai acolher essas dúvidas e vai transformá-las em convicção firme. Essa dúvida vai ser sanada. E isso vai ser de uma forma gradativa, porque, por exemplo, quando nós falamos que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e é de fato uma verdade até hoje. A Bíblia ela nos dá a receita que nós precisamos colocar em prática. Se nós queremos sanar as nossas dúvidas, elas só vão ser sanadas a partir do momento que eu leio a palavra, que eu estudo a palavra, que eu medito na palavra, que eu ouço a palavra, que eu examino as Escrituras. E isso precisa ser de uma forma gradativa, intensa, que vai me levar a ocupar a minha mente com a palavra de Deus. Porque às vezes a gente perde tanto tempo falando e fazendo e vendo coisas que não nos edificam e perdemos essa oportunidade de esclarecer, de ouvir, de ler, de estudar a palavra de Deus para que as dúvidas sejam sanadas. Assim como o contato com a palavra sanou as dúvidas de Tomé, assim também hoje, o contato com a palavra de Cristo, que hoje nós a temos em nossas mãos, vai sanar também as nossas dúvidas. Então, esse episódio ensina que o processo de fé envolve questionamentos legítimos que levam ao crescimento espiritual. Nós precisamos questionar. Nós não podemos ter medo das perguntas dos nossos alunos. Nós não podemos ter medo das perguntas dos nossos filhos. Pelo contrário, nós precisamos estimulá-los a perguntarem. Nós precisamos criar métodos que dê condição e facilidade para que eles possam tirar essas dúvidas. Mesmo que seja escrita, coloca numa caixinha e depois nós respondemos, mas as dúvidas não podem continuar. Então, a gente, às vezes, atende muitas pessoas que vão no consultório com muitas dúvidas sobre Deus, principalmente por causa de perdas ou por causa de ter recebido algo de Deus que não era o que ele esperava ter recebido. Isso causa dúvidas, isso causa uma incerteza. Então, essas pessoas precisam de uma resposta, e essa resposta está na palavra de Deus. Tudo que Deus nos dá tem um propósito. Tudo que Deus nos dá, mesmo aquilo que aparentemente para nós não está sendo tão agradável, mas tem um propósito. E tenha certeza que o propósito sempre é para o nosso bem,
é para nos aproximar de Deus, é para nós recorrermos a Ele para esclarecer as nossas dúvidas. Então, essa é a questão de Tomé. Vamos lá no segundo subponto, as incertezas de Pedro e Filipe. Então, Pedro e Filipe vão expor a limitação humana para compreender plenamente os planos divinos, mostrando que a revelação é progressiva e requer paciência. Então, Pedro e Filipe já vai mostrar incertezas nos relatos, nesses encontros que eles tiveram com Jesus. Mas isso é interessante, porque é assim mesmo a fé. Os planos a revelação ela é progressiva, ela requer paciência. Nem todo mundo vai conseguir chegar a uma estatura de firmeza de uma forma instantânea. Alguns talvez vão conseguir andar sozinho num tempo diferente, ou num tempo mais avançado do que o outro, mas em todos os casos a revelação será progressiva. Nunca que nós iremos ter uma revelação completa de forma, obviamente, isso só na glória, mas que seja suficiente para que a pessoa possa continuar caminhando. Então, por isso que é importante nós participarmos de discipulados, nós participarmos de estudo bíblico, nós termos a disciplina de leitura bíblica diária. O culto doméstico é extremamente importante para incutir também esse desejo de contato com as Escrituras logo cedo pelos nossos filhos. Então, isso tudo vai fazendo com que essa revelação progressiva venha se desvendando de glória em glória através dos tempos. Então, as perguntas deles vão indicar uma busca genuína que deve ser incentivada e acompanhada na caminhada cristã para evitar desânimo e confusão. Irmãos, a gente precisa trazer essa possibilidade para as pessoas. Nós precisamos ter uma organização e um controle melhor sobre aqueles neófitos, sobre as pessoas que estão recebendo a Cristo logo cedo, que estão aceitando a Cristo em nossa igreja. Nós precisamos ter um controle melhor disso. Nós precisamos saber a quantidade de decisões que tivemos esse mês. Nós precisamos saber se todas essas pessoas estão sendo monitoradas, estão sendo visitadas, estão sendo discipuladas, se a nossa missão é ganhar alma, se a nossa missão é esclarecer as pessoas. Nós, como obreiros da casa do Senhor, nós não podemos deixar de cumprir essa missão, porque as incertezas, se elas não forem tratadas, elas vão fazer com que a pessoa não tenha firmeza, que fique por um tempo, e quando vier as adversidades, essa pessoa não fica com a gente. No caso aqui, Jesus ele vai dissipar essas incertezas de Pedro e Filipe, porque essas incertezas, se elas não forem curadas ou saradas, elas vão trazer desânimo e confusão. Então nós temos uma estrutura grandiosa para trabalharmos no reino de Deus, para fazermos a sua obra, e às vezes nós permitimos que coisas pequenas nos separe ou sejam objeto das nossas conversas, e assim nós não criamos estratégias adequadas para podermos desempenhar a obra do Senhor com eficácia. Então, que nós criemos meios e utilizemos os recursos da palavra de Deus para trabalhar essas incertezas com essas pessoas que estão chegando, para que elas possam conhecer de fato a Cristo e poderem ter as suas dúvidas saradas. Então, Cristo responde não com reprovação, mas com revelação e ensino, estabelecendo um modelo de discipulado paciente e esclarecedor. Modelo de discipulado paciente e esclarecedor. Jesus, ele é o modelo, ele é o caminho, e nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos fazer igual ele fez. A igreja, a estrutura da igreja precisa agir de forma progressiva, metódica, paciente e esclarecedora, para que as pessoas possam ter esse contato com Cristo. Então, só para a gente poder finalizar esse segundo ponto, marquei uma coisa importante aqui também. Então, a verdadeira compreensão das palavras de Cristo depende também da revelação do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade.
é apenas informação que falta, mas revelação. Até os discípulos precisam ter seu entendimento aberto após a ressurreição. Por isso que nós precisamos ter esse discipulado para mostrar que as pessoas que não adianta só a informação. Precisa também ter essa revelação, esse fluir do Espírito Santo no interior, para que as pessoas recebam essa graça e, lendo, entendam. E assim, com certeza, serão esclarecidas das suas dúvidas. Muito bem, agora o engano de Judas Iscariote. Então, Judas, agora, que é o objeto do terceiro subponto, ele vai simbolizar o perigo da incredulidade e do apego a interesses mudando dentro do círculo de fé. Uma advertência contra a hipocrisia religiosa, Mateus 26, 14 ao 16. Então, aqui Judas vai ser o símbolo da incredulidade e do apego aos interesses mundanos. A cabeça, o pensamento de Judas realmente era nas coisas materiais. Então, esse pensamento nas coisas materiais, o reino terreno, fez com que ele não entendesse o lado espiritual. E assim, ele, infelizmente, foi incrédulo. E foi o engano dele. A sua traição revela que a proximidade física com Cristo não garante salvação ou transformação interior. É aquilo que eu falei no princípio. Você estando no meio de uma família que é cristã, isso não significa que você está salvo ou que você seja transformado, porque isso é individual. Isso é intransferível. Esse relacionamento com Cristo, a salvação, ela é individual. Então, cada um de nós, precisamos trabalhar. Obviamente, eu, como pai, preciso desenvolver essa fé nos meus filhos. Eu preciso ensiná-los, eu preciso discipulá-los, porque eles dependem de mim. E assim é também na igreja. A nossa missão é ensinar as pessoas. Então, a proximidade física não significa que a pessoa está salva, né? Essa é uma das lições desse terceiro subponto. A figura de Judas também chama atenção para a necessidade de avaliação contínua do coração e das motivações na vida cristã. Então, gente, aquele camarada, né, Judas, ele não acreditava que estava perdido. Ele não sabia. Ele estava com Cristo. Todo mundo que olhava para ele, viu, não, ele é um servo de Jesus. Ele é um discípulo de Jesus. E por isso que nós precisamos sempre fazer uma reflexão, uma introspecção, examinar a nós mesmos, se de fato estamos na fé, estamos na palavra. Isso é extremamente importante, porque essa avaliação contínua do nosso coração, dessas motivações, né, o que nos motiva, o que de fato nos movimenta, nos leva a agir para fazer a obra de Deus? Será que é o amor que nós temos por Cristo, a gratidão que nós temos por Ele, ou é algum interesse mundano, materialista, que está fazendo com que a gente mova? Então, nós precisamos entender isso, né? É um momento também da gente analisar essa questão aí para ver se de fato nós estamos nesse caminho. Muito bem, vamos no terceiro e último subponto. Já estamos terminando. Agora vamos trabalhar os pontos aí, né? Eu sou o caminho. Jesus trabalhando agora, eu sou o caminho. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, pois por meio dele somente há reconciliação e acesso ao Pai. Então, Jesus, ele é o único mediador, como diz 1 Timóteo 2,5. Não existe outro caminho, gente. Ele é o único caminho. Você quer ser salvo? Você quer encontrar com Deus e ser justificado? O caminho é Jesus, é conhecer Jesus, é ouvir a sua palavra e obedecê-la. Não existe outro meio para ser salvo. Então, essa exclusividade reafirma a singularidade da obra de Cristo e rejeita sincretismos ou relativismo religioso. Tem pessoas que acham que todos os caminhos levam a Deus, mas isso não é verdade. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Os caminhos, as alternativas, elas confundem as pessoas.
porque cada um tem o seu estilo, algo que agrada mais, algo que ali eu posso, teoricamente, servir a Deus, é uma religião, e fazer o que eu gosto. Lá não, lá eu tenho que deixar de fazer isso. Então as pessoas, elas, como disse Paulo, né, amontoariam doutores conforme os seus desejos. É assim que é as pessoas. E isso é muito perigoso. Então, como que nós devemos analisar alguma coisa quando se trata de espiritualidade? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a revelação que Deus deixou para nós. E Jesus deixou isso bem claro. Ele não vai dar essa outra possibilidade. Então, se ele é o caminho, nós precisamos seguir aquilo que ele nos. Aquele momento ali que ele vai nos mostrar. Então, se ele está dizendo que ele é o caminho, é ele que vai trazer para nós os instrumentos necessários para que a gente possa alcançar a salvação. Só que as pessoas não querem conhecer o caminho e, consequentemente, também não fazem uso desses instrumentos que Jesus deixou para que nós pudéssemos ser salvos. Então, essa salvação é exclusiva, reafirmando a singularidade da obra redentora de nosso Senhor Jesus. O caminho que Jesus oferece, ele é vivo, dinâmico e pessoal, conduzindo à transformação total do ser. Hebreus 10, 20. Isso é interessante, irmãos, porque a salvação, como disse Paulo também, é Cristo em vós. Só seremos salvos se Cristo habitar em nosso corpo mortal. Não há possibilidade nenhuma de vencermos o pecado se Cristo não habita em nós, se nós não somos dominados pelo Espírito Santo. Nós nunca conseguiremos deixar de falar mal dos outros, deixar de julgar, ou nós nunca teremos também aptidão ou desejo de pregar, de aproveitar as oportunidades, como diz a palavra, pregar a tempo e a fora de tempo, só se Cristo habitar totalmente em nosso corpo, habitar ricamente a palavra de Cristo em nós. Então, por isso que esse caminho, ele é um caminho vivo, dinâmico e pessoal. Por isso que Paulo também vai dizer que hoje nós oferecemos um sacrifício vivo a Deus, que é o nosso corpo. Hoje nós não oferecemos mais nada morto para Deus. Nós oferecemos o nosso corpo, entregamos a nossa vida, a nossa vontade a Deus, para que Ele possa cumpri-la em nossa vida. Então, assim, nosso corpo será transformado. Muito bem, no segundo... Eu acabei colocando errado aqui. Aqui é o segundo subponto, tá? O primeiro aí. Então, eu sou a verdade. A verdade em Cristo é absoluta, imutável e a base para toda doutrina e conduta cristã. A verdade é o fundamento. No mundo onde há muitas mentiras, onde as pessoas mentem com tanta facilidade, com tanta naturalidade, às vezes uma pessoa começa uma religião, uma seita, falando que teve uma visão de um anjo. Aí aquele primeiro grupo ali acredita, os outros veem que há uma incoerência, mas continuam acreditando, e aí passa 100 anos, tem mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo seguindo uma coisa que começou numa mentira. Então, é uma coisa preocupante, porque as pessoas elas não se interessam pela verdade. As pessoas têm preguiça de buscar a verdade. A verdade, às vezes, ela é exaustiva, ela exige esforço, ela exige dedicação, ela exige que nós tenhamos disciplina, e às vezes as pessoas elas não se preocupam com a verdade. Então, a verdade em Cristo ela é absoluta. Quando nós falamos da verdade, nós estamos falando daquilo, do fundamento que vai nos colocar, vai nos livrar da escuridão que a mentira, que o engano oferece. A verdade esclarece, a verdade traz paz, a verdade traz segurança. E é isso que Jesus propõe para nós. Então nós precisamos basear toda a nossa doutrina, toda a nossa conduta nessa verdade. João 17, 17. Então,
Essa é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Essa palavra de Cristo é a verdade. E hoje nós temos ela em nossas mãos para poder basear toda a doutrina, tudo aquilo que nós acreditamos tem que ter o fundamento na palavra de Deus, e a nossa conduta também precisa ter esse fundamento na palavra de Deus. Então ela revela o caráter santo e justo de Deus, confrontando com a falsidade humana, iluminando a mente para o conhecimento divino. Então, viver na verdade de Jesus é experimentar a liberdade da escravidão, do pecado e da mentira. Então, João 8,32, assim que nós conhecemos a verdade nos liberta. A verdade, ela tira de nós todo aquele peso que carregávamos, aquelas correntes que nos aprisionavam. Então, a palavra de Deus tem esse poder. E assim, nós seremos verdadeiramente livres. No terceiro e último subponto, ele vai falar que ele é a vida. A vida é a fonte, Jesus é a fonte da vida eterna, possuindo vida em si mesmo e concede vida abundante e plena aos seus seguidores, como diz esses textos que nós deixamos aí, João 5,26 e 10,10. Nós precisamos, irmãos, desfrutar e nos aprofundar nessa vida que Jesus nos proporciona. Nós vivemos muito pouco essa experiência de termos essa vida abundante, porque ainda nós não nos desapegamos do mundo, das coisas do mundo. E nós precisamos nos desapegar cada vez mais. Se você observar, Jesus precisa viver em nós, o quão pouco nós fazemos a obra de Deus, o quão pouco nós aproveitamos a oportunidade para poder glorificar a Deus em nossa família, no nosso trabalho, o quão pouco que nós aproveitamos para incluir Jesus nos assuntos das nossas conversas. Por quê? Porque, infelizmente, essa vida abundante e plena, ainda nós não estamos usufruindo dela como o propósito de Deus requer para cada um de nós. A vida que ele dá é espiritual e não apenas biológica, rompendo com a morte do pecado e garantindo comunhão com Deus. Então, essa vida, ela é eterna. Ela não é apenas para essa vida. Ela começa aqui. Então, o céu, o melhor do céu não é um lugar. O melhor do céu é a presença de Deus. E a presença de Deus, aqui também nós podemos tê-la. Então, por isso que nós podemos começar a viver o céu aqui na terra. Se nós permitirmos que essa vida abundante seja manifesta em nosso corpo mortal. Então, essa vida nova transforma o crente, capacitando-o a viver em santidade e esperança constante, é o que nós acabamos de falar. Muito bem, a conclusão, a declaração de Jesus como caminho, verdade e vida não é apenas um ensino teológico, é um convite à transformação integral. Ele é o único acesso, o único fundamento e a única fonte da vida com Deus. Caminho, direção, verdade, fundamento e vida, comunhão. Que nós possamos aproveitar essa aula do próximo domingo para que isso seja totalmente esclarecido na vida das pessoas, porque talvez as pessoas estão achando que vai ser mais uma aula, mas não é só apenas mais uma aula, é uma grande oportunidade que teremos para mostrar que nós ainda estamos muito aquém do plano de Deus. Jesus, ele é o caminho, a direção, e nós precisamos adentrar mais por este caminho. Jesus, ele é a verdade, o fundamento, e nós precisamos fundamentar mais a nossa vida neste fundamento. Jesus, ele é a vida, a comunhão com Deus, e nós precisamos aprofundar mais a nossa comunhão com Deus. Vamos aproveitar essa oportunidade e que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado. Em nome de Jesus.